A devoção a São Miguel Arcanjo tem chamado a atenção da nossa igreja. O número de fiéis que tem recorrido, a esse grande santo arcanjo também tem crescido muito. E uma prática que também tem se destacado é a consagração a São Miguel Arcanjo. É este o nosso tema de hoje e também tema do novo livro da Paulus Editora. Eu tenho a alegria de receber aqui no PaulusCast o Padre Márcio Almeida, ele que é autor da obra e vai explicar um pouquinho para a gente sobre a consagração a São Miguel Arcanjo. Padre Márcio, muito bem-vindo e obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, uma alegria poder estar participando desse podcast. Obrigado, Jennifer, pela acolhida e vamos conversar sobre São Miguel Arcanjo. Com certeza vai ser uma conversa muito boa. Padre, eu vou pedir para o senhor começar se apresentando, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, que tem muito a ver com São Miguel também, né? Então, tá bom. Eu sou o Padre Márcio Almeida, eu sou natural de Fortaleza, tenho 50 anos de idade e tive uma vida, assim, bem afastada da igreja. Não fui aquela criança que nasceu com vontade de ser, cresceu com vontade de ser padre, uma família muito envolvida na igreja, não. Pelo contrário, eu fiz a primeira Eucaristia e sumi da igreja, né? Então, assim, tive uma vida de juventude, de adolescência, de juventude bem afastada da igreja. Já ali na minha fase inicial da vida de adulto, eu fiz uma experiência muito forte de conversão através da comunidade missionária Recado. E ali comecei a participar de grupo de oração, me envolver com as atividades da comunidade e senti no coração um desejo imenso de dedicar a minha vida a Deus. Eu sou formado em administração de empresas e eu trabalhava como gerente executivo da Embratel na época, né? Tinha um emprego muito bom, ganhava muito bem e tinha uma namorada e eu abandonei tudo para passar a viver na comunidade Recado como um leigo consagrado. E em 2003 eu fui transferido para a cidade de Tatuí, que a comunidade Recado tem casa em Tatuí, casa de missão. Eu fui transferido para essa casa de missão e a cidade de Tatuí faz parte da Diocese de Itapetininga. Então ali eu amadureci um chamado ao sacerdócio, entendi que o meu sacerdócio ele precisava ser vivido numa realidade diocesana, e aí em diálogo com o bispo, eu saí da comunidade de Recado e entrei então no seminário diocesano da Diocese de Itapetininga. E ali fui formado padre. Então eu estou em São Paulo desde 2003, né? E sou padre há 15 anos, né? Sou padre encardinado na Diocese de Itapetininga. E logo que eu fui ordenado padre, eu fui designado para ser vigário paroquial na cidade de São Miguel Arcanjo, que na época só tinha uma paróquia São Miguel Arcanjo, né? Então lá eu fiquei como vigário paroquial por 2 anos. Depois eu assumi a paróquia São Miguel Arcanjo em 2012. E aí começa toda uma história, porque aí em 2013 nós viramos santuário diocesano. Eu comecei a entender a importância da devoção a São Miguel Arcanjo. Ali já no final de 2012, a gente começou a fazer um trabalho na paróquia na época, né, de missas votivas, de resgatar a oração de São Miguel Arcanjo no final da missa, de resgatar a quaresma de São Miguel. Então nós começamos a fazer todo um trabalho devocional em torno de São Miguel Arcanjo, ali final de 2012, começo de 2013. Em 2013 eu pedi para o bispo para que a nossa igreja se tornasse um santuário diocesano, e ele nos concedeu essa graça. E ali nós fomos caminhando como santuário, crescendo na questão de peregrinações, entendendo essa vocação própria dos santuários, né? Em 2018, nós recebemos do Vaticano o título de basílica, a única basílica no Brasil e na América Latina, cujo padroeiro é São Miguel Arcanjo. E isso deu assim um grande boom, Sim, né, assim, de peregrinação, também, né? responsabilidade, o compromisso de ter uma liturgia muito adequada com o espírito da Igreja de Roma, né, um amor e oração constante pelo Santo Padre. Mas isso nos trouxe muitos peregrinos, muitos peregrinos. E aí, a devoção de São Miguel, que já era algo que acontecia entre nós, ganhou proporções muito grandes, né? Então, assim, eu tenho me dedicado a São Miguel Arcanjo há 15 anos.
Então, há 15 anos que eu bebo, assim, da fonte, mergulho. Esse é o meu 5º livro, e todos sobre São Miguel Arcanjo. E, padre, eu sei que esse livro especificamente tem uma inspiração do povo, né? A gente falava, né, no início desse aumento de fiéis realmente interessados em saber mais sobre São Miguel Arcanjo, recorrendo a ele. O senhor, né, como santuário, como basílica, comentou também dessa procura das pessoas, e esse livro especificamente nasce do desejo do povo, a gente pode chamar assim, né? Sim, com certeza. Na festa de 2023, muitos fiéis me perguntavam assim, padre, como que eu faço para me consagrar a São Miguel Arcanjo? Sim. E eu ficava com aquela inquietação no coração, porque na prática, até então, o que é que eu respondi? Eu disse, olha, existe a oração de consagração a São Miguel Arcanjo, que é uma oração antiga, atribuída ao Santuário do Monte Gargano, na Itália. Faça com piedade, né? Reserve um dia especial, se prepare, se confesse, venha para a missa, comungue e tal, e faça essa oração com piedade. Era o que eu respondia, porque na prática não existia assim uma metodologia, né? Sim. E aí eu fiquei com aquilo no coração, passada a festa de São Miguel Arcanjo, eu decidi fazer um retiro pessoal. No começo de 2024, em janeiro, eu tirei uma semana para fazer um retiro, até para me abastecer ali, para me preparar para o ano que estava começando. E nesse retiro eu coloquei muito diante de Deus esse sentimento, essa inquietação que eu trazia. E ali no retiro, Deus me deu o rascunho completo desse livro. Eu saí do retiro com o livro todo rascunhado. Eu sabia que seria uma metodologia de 4 semanas, de 28 dias. Eu sabia qual a motivação de cada semana, o que a gente iria propor como caminho de oração. Enfim, eu saí com o rascunho do livro pronto. E aí foi o tempo também de você sentar, escrever, né, fazer o teste consigo, né? Antes de publicar, eu precisei fazer o teste comigo, algumas adaptações. E graças a Deus o livro está pronto. E como que ele está estruturado, né? Quem adquirir a obra e quem busca, né, entender melhor essa consagração, o que vai encontrar nessa obra? Então, Jennifer, quando eu estava escrevendo o livro, teve uma hora que eu tive assim uma pequena resistência. Eu pensei assim, meu Deus do céu, existe o tratado, né, de devoção à Santíssima Virgem, Sim. São Luís Maria Montfort, e quem sou eu, né, para querer criar uma metodologia? Então, se teve uma hora que eu disse, será, né? Mas eu disse não, se a metodologia nasceu em um momento de oração, né, ela vem de Deus, e se for de Deus, permanece. E aí, a gente fez a metodologia. O que é que me veio ao coração quando eu estava preparando a metodologia, né? Primeiro, assim, 28 dias. Para nós, devotos de São Miguel Arcanjo, o dia 29 é um dia muito especial, né? O dia que nós celebramos, 29 de setembro, dia que celebramos a festa dos arcanjos, em especial a festa de São Miguel, porque antes da reforma litúrgica, 29 de setembro era somente o dia de São Miguel Arcanjo, né? Depois da reforma litúrgica, que passou a ser a festa dos arcanjos. Então, para nós, o dia 29 de setembro é um dia especial. E o dia 29 se tornou um dia votivo a São Miguel, né? Então, lá na Basílica, todo 29 nós fazemos um dia votivo. Então, eu pensei, 4 semanas, 28 dias, 4 semanas de preparação, o 29º dia, o dia da consagração. Então, foi a primeira inspiração que eu tive. Não são 30 dias, são 28 dias. Depois, assim, dividi em 4 semanas, né? 4 semanas, 7 dias, 28. E cada semana tem uma motivação. Então, primeira semana, nós vamos rezar sobre o sentido da consagração. Porque assim, Jennifer, quando eu me consagro a um santo, na verdade, eu estou me apropriando da minha maior consagração, que é o meu batismo. Eu sou consagrado a Deus no meu batismo. E nenhuma consagração, ela se torna maior que essa. Sim. Né? A nossa maior consagração é o nosso batismo. Então, quando eu procuro algum santo de devoção e vivo uma experiência de consagração a este santo, na verdade, eu estou pedindo a este santo
que me ajude a viver a minha maior consagração, que é o meu batismo. Eu estou pedindo a ajuda desse santo para me ajudar a viver a minha condição batismal, a minha vida cristã. Então, a primeira semana é toda dedicada a essa reflexão, até para que a gente não corra o risco de colocar uma consagração devocional acima daquela consagração fundante da nossa fé, que é o nosso batismo. Então, a gente vai rezar sobre a ideia do ser consagrado, a ideia do batismo. Então, eu convido a pessoa a recordar do seu batismo, dos compromissos da vida cristã. Depois, eu pego outras consagrações que nós experimentamos na vida cristã. Então, a crisma, que nós somos ungidos, depois o sacerdócio. Então, se é um padre que está vivendo a consagração, né, eu convido esse padre a rezar sobre, né, a sua consagração a Deus no sacramento da ordem. Se não é um padre, eu convido o fiel a rezar por algum padre que tenha feito parte da vida dele, etc. Depois, a vida religiosa consagrada. Então, também tem um dia que a gente reza só sobre a vida religiosa. Então, se tem um irmão, uma irmã consagrada fazendo a experiência, convido a renovar essa consagração de vida. Se não, convido as pessoas a rezarem por algum religioso, alguma religiosa. E no último dia, a gente faz a renovação das promessas batismais. É um gesto simbólico. Liturgicamente, nós fazemos na Vigília Pascal, uma vez ao ano, mas eu convido as pessoas a fazerem de forma simbólica, em um momento de oração particular, essa renovação das promessas batismais. Então, a primeira semana é isso, né? Sempre a metodologia é assim, para cada dia existe um texto explicativo e uma motivação oracional. Então, pedindo que a pessoa faça ali uma caminhada de oração, né? Então, primeira semana. Sim. A segunda semana, a gente se aproxima de São Miguel Arcanjo. Porque, veja bem, eu estou fazendo uma metodologia de consagração a São Miguel Arcanjo. Sim. Então, eu preciso saber quem é São Miguel Arcanjo, né? Então, lógico, quem procura essa consagração já tem uma devoção. Mas, às vezes, é importante a gente purificar essa devoção. Na Basílica, a gente recebe muitos fiéis, muitos peregrinos, né? E eu lembro que uma senhora, uma vez, não vou falar de qual cidade, de qual estado, né? Mas essa senhora, muito emocionada, entrou na Basílica e disse: Padre, eu peguei o carro, dirigi horas para chegar aqui, estou muito emocionada. E ali ela olhou para mim e disse assim: eu só tenho uma dúvida, onde São Miguel Arcanjo nasceu? Entende? Então, assim, uma pessoa devota de São Miguel, que fez um sacrifício de dirigir por horas para chegar na Basílica de São Miguel Arcanjo, mas que não entendia que São Miguel Arcanjo era um arcanjo, que não foi uma pessoa humana, que nasceu em algum lugar desse mundo, entendeu? Então, a segunda semana a gente apresenta São Miguel Arcanjo, e aí eu convido as pessoas a rezar os 7 dias com as invocações de São Miguel Arcanjo da oração de consagração. Então, a oração de consagração, ela tem várias invocações. Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo. Então, sim, primeiro dia, Príncipe nobilíssimo dos anjos. Por que São Miguel Arcanjo é príncipe? Por que essa invocação nobilíssimo dos anjos? Então, para cada dia da segunda semana, a gente faz ali um momento de oração com as invocações de São Miguel Arcanjo que estão presentes na oração de consagração. Sim. Terceira semana, a gente vai rezar sobre o chamado à conversão, porque a minha consagração batismal me fez eu ser todo de Deus. No meu batismo eu me torno todo de Deus. E agora eu estou pedindo a São Miguel Arcanjo, nesse caso específico, que me ajude a viver a minha consagração batismal. Então vai aparecer muitas vezes no livro, né, ser todo de Deus, né? Então assim, estou pedindo que São Miguel Arcanjo me ajude a ser todo de Deus. Então, para eu ser todo de Deus, eu preciso vencer muitos pecados, eu preciso muita mudança de vida, eu preciso de conversão. Então nós vamos rezar na terceira semana sobre a conversão. E aí na coroa de São Miguel, que é uma oração antiga, né, de 1750, né, da serva de Deus Antônia de Astônaco, ela teve uma revelação privada de São Miguel, onde São Miguel pede, né, que ela apresente essa coroa de orações a ele,
e tal. E na coroa de São Miguel são 9 saudações. E cada saudação é um pedido pela minha conversão. Quando eu entendi isso, eu disse, meu Deus, a coroa de São Miguel Arcanjo, ela já é um instrumento de oração pela conversão. Então, são 9 pedidos. Então, o que é que eu fiz? Alguns pedidos são semelhantes. Então, eu uni alguns pedidos para caber em 7 dias. Né? Então, os 7 dias da terceira semana, nós vamos rezar com aspectos da oração da coroa de São Miguel, que fala sobre a nossa necessidade de conversão. Então, assim, a ser mais obediente a Deus, a ser humilde, a vencer as paixões, a não cair nas ciladas do demônio. Então, são várias as súplicas que existem na coroa de São Miguel que visam a nossa conversão. E no último dia da terceira semana, eu convido a pessoa a fazer um exame de consciência. Então, eu coloco 2 modelos de exame de consciência, mas motivo a pessoa a fazer um momento, parar, pensar sobre a sua vida, aquilo que hoje, nesse momento que eu estou vivendo, necessita de conversão. E aí, convido a pessoa a procurar um sacerdote e fazer uma confissão, a partir desse exame de consciência. E aí a gente finaliza a terceira semana. A quarta semana, nós voltamos para São Miguel. E aí nós vamos rezar com os 7 pedidos que existem na oração de consagração. Quando eu estava fazendo o meu retiro, né, eu rezei muito com a oração de consagração a São Miguel Arcanjo. E aí teve uma hora que eu disse assim, meu Deus, existem pedidos nessa oração. Aí comecei a listar os pedidos. Aí quando eu vi, eram 7. Eu disse, olha, que coisa. Sim. São 7 pedidos que existem na oração de consagração. E nós rezamos em cada dia da quarta semana com um desses pedidos. Então, essa é a estrutura, esse é o itinerário, né, de preparação para a consagração. Então, assim, durante 4 semanas, eu estarei rezando ali sobre temas muito específicos e pertinentes para a minha experiência de crescimento espiritual e de aproximação de São Miguel Arcanjo, para que no 29º dia eu possa me aproximar de São Miguel Arcanjo e fazer essa experiência de consagração a ele, para que de fato ele me ajude a ser todo de Deus. E padre, com certeza, em algum lugar, alguém que nos acompanha deve estar se perguntando se eu posso me consagrar a São Miguel, né? Deve estar sentindo ali aquela inquietação mas ao mesmo tempo uma dúvida de, será que eu tô pronta? Como que a gente consegue definir, né? Assim, se eu devo me consagrar? Todo mundo pode se consagrar a São Miguel? Como que a igreja, né, orienta esse tipo de consagração? Então, você falou bem, como que a igreja orienta, né? Então, se nós estamos falando para um público cristão católico. Sim. Porque, vamos lá, a minha maior consagração a Deus é o meu batismo. Sim. Então, assim, se eu não sou batizado a Deus, como que eu quero me consagrar a um santo qualquer, seja Nossa Senhora, São José, São Miguel, enfim, né? Então, eu estou falando para um público muito específico, cristãos católicos, né? Quem pode se consagrar a São Miguel Arcanjo dentro desse universo? Aquele que reconhece que São Miguel Arcanjo pode ajudar nessa caminhada. Uhum. Não existe alguém que é mais especial que outro, não existe alguém que é melhor que outro, nós estamos todos no mesmo barco. Sim. No fundo, nós queremos um dia alcançar a vida eterna. Um dia nós queremos estar no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo e todos os nossos santos de devoção. Sim. E todos os nossos amados da terra, né? Então, se eu tenho esse desejo de salvação e se eu quero nessa vida me melhorar, né? Se eu quero melhorar, se eu quero me converter, se eu quero avançar nesse caminho de amadurecimento espiritual, e se eu reconheço em São Miguel Arcanjo alguém que efetivamente pode me ajudar nesse processo, por que não consagrar minha vida a ele, né? Sim. E padre, o senhor disse, né, e o livro nasce da inquietação, né, das pessoas, da procura das pessoas pela consagração. A gente consegue definir, o senhor tem uma ideia do porquê que as pessoas têm buscado tanto a consagração, diferentes tipos de consagração, como o senhor falou, mas especificamente a consagração a São Miguel? Tá, a sua pergunta ela é ampla, eu preciso fazer
um- toda uma leitura Sim. de contexto. Tem um texto da Sagrada Escritura que ele é fundamental para nós compreendermos o que nós estamos vivendo nesse momento. Sim. Daniel 12. Daniel vai dizer assim: naquele tempo levantar-se-á Miguel, o comandante do exército do Senhor, o príncipe dos exércitos do Senhor, que marchará à frente do seu povo. Então, assim, essa profecia de Daniel, ela é muito atual. Naquele tempo se levantará Miguel. Nós compreendemos, Jennifer, que nós estamos vivendo hoje um tempo muito confuso. Um tempo, assim, de um combate espiritual tremendo. Nós vivemos uma guerra. Não uma guerra humana, de armas letais, né? Mas nós vivemos uma guerra espiritual imensa, como a nossa geração nunca experimentou antes. Então, naquele tempo, levantar-se-á Miguel. Ele se levantou para nos defender. Uma vez eu partilhava com o padre Duarte Lara, que inclusive fez o prefácio do livro. Ele esteve em São Miguel Arcanjo nos visitando e a gente partilhava sobre tudo isso que está acontecendo, né? Ele falou assim: padre, é tão real a necessidade de pedir a ajuda de São Miguel Arcanjo nesses tempos que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma batalha espiritual e nós precisamos que ele nos ajude. Então, assim, não é por acaso, não é uma moda, tudo que nós estamos vivendo em torno de São Miguel Arcanjo. Né? Como se explica que milhões de pessoas fazem a quaresma de São Miguel Arcanjo nos últimos anos? Milhões de pessoas, em diferentes canais, em diferentes experiências. Nós rezamos a quaresma de São Miguel Arcanjo, Jennifer, desde 2014. 2013 viramos santuário. Sim. 2014 nós passamos a rezar a quaresma na igreja. A gente distribuía o folhetinho da quaresma para as pessoas rezarem em casa. Sim. Mas na igreja nós passamos a rezar em 2014. Então, assim, era um grupo de umas 50 pessoas. Hoje nós rezamos na Basílica com a igreja quase cheia. Nossa igreja cabe em 750 pessoas sentadas. Né? São 45 dias, se a gente contar do 15 de agosto ao 28 de setembro, que é a marca que a gente faz lá na Basílica, porque para nós o 29 é festa, não é mais quaresma. Para nós o 29 é festa, é solenidade, é procissão, é missa, é consagração, enfim. E as pessoas perseveram. Estou falando de uma experiência de uma igreja. Hoje eu tenho muitos irmãos padres que fazem a quaresma nas suas paróquias. Sim. Fora o pessoal que reza na internet, com esse, com aquele, em diferentes canais, né? Então, hoje nós temos efetivamente milhões de pessoas fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo. Não é uma moda. Não é uma coisa passageira. É fruto de um momento que nós estamos vivendo. Existe no coração das pessoas o reconhecimento de que nós necessitamos da ajuda de São Miguel Arcanjo. Então, todo esse contexto nos faz entender por que as pessoas estão procurando mais São Miguel Arcanjo e por que as pessoas querem consagrar a sua vida a São Miguel Arcanjo. Com certeza. E acho que os frutos, né, dessa consagração e dessa busca pela intercessão de São Miguel são muitos. A gente consegue destacar, assim, das inúmeras pessoas que o senhor já encontrou, né, que o senhor está recordando aqui, uma experiência concreta, assim, de transformação. Olha, eu vi aquela pessoa, ela se consagrou e os frutos foram visíveis na vida dela. A gente consegue lembrar de alguma experiência assim? Sim, nós implantamos na Basílica a consagração o ano passado. Sim. O ano passado, durante a quaresma de São Miguel, né, eu peguei do dia 1 ao dia 28 de setembro do ano passado. Sim. E a gente colocou como motivação diária da quaresma a metodologia de consagração. Então, muitas pessoas, o ano passado, fizeram a consagração, né, lá da Basílica, ou as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação da Basílica. E no dia 29, muitas pessoas vieram emocionadas conversar comigo, que tinha sido um período de experiência muito, muito frutuoso, de muitas compreensões da presença de São Miguel na sua vida. Especificamente uma pessoa, não vou citar nome, né?
fez a consagração na igreja no dia 29 de setembro. E depois essa pessoa me procurou e falou assim: Padre, a consagração a São Miguel Arcanjo abriu tantos horizontes para mim que eu entendo que isso não pode ser só meu. Isso precisa ser do Brasil. O Brasil precisa se consagrar a São Miguel Arcanjo. E essa fala, depois conversada com tantas e tantas e tantas pessoas, Jennifer, foi um caminho assim que foi espontâneo, que foi nascendo no coração de pessoas diferentes e que em algum momento houve uma conversão de ideias, Deus nos uniu e nós estamos fazendo esse grande movimento esse ano, né, de efetivamente consagrar o Brasil a São Miguel Arcanjo, né? O Brasil será consagrado a São Miguel Arcanjo no dia 29 de setembro, lá na Basílica. Na verdade, no local da aparição de São Miguel, que nós temos uma aparição de São Miguel lá na nossa cidade, em 1932. Então, no local da aparição de São Miguel Arcanjo, que fica na nossa cidade, no dia 29 de setembro, haverá a consagração do Brasil a São Miguel. Se o Brasil está se consagrando a São Miguel Arcanjo como nação, as dioceses estão se consagrando a São Miguel Arcanjo, né? Nós já tivemos aí a experiência de uma diocese, eu não vou lembrar agora a data de julho, agora dia 15 de agosto, e várias dioceses estão se programando para se consagrar a São Miguel Arcanjo, porque eu não me consagrar de forma pessoal a São Miguel Arcanjo. Então, assim, é um apelo que nós estamos vivendo desse tempo. Naquele tempo, levantar-se-á Miguel. Ele se levantou para nos defender, porque a batalha está grande. Padre, antes da próxima pergunta sobre o livro, o senhor comentou que tem, né, a experiência, né, a cidade de São Miguel tem a experiência da aparição. Eu não posso deixar de perguntar um pouquinho sobre a história, né? Acho que quem nos acompanha fica bravo comigo se eu não perguntar, porque acho que é uma história que talvez nem todo mundo conheça, né? Sim, sim. Em 1932 aconteceu no Brasil uma guerra civil, Revolução Constitucionalista, né? Aqui em São Paulo, inclusive, é feriado. Sim, E eu sim. nunca entendi por que era feriado em São Paulo, até eu me debruçar sobre esse fato. Quando eu cheguei em São Miguel Arcanjo, né, há 15 anos, um diácono nosso, o diácono Góes, me procurou para contar uma história de uma aparição de São Miguel. E ele contava com muita paixão, com uma memória muito, muito afetiva, muito viva. E eu entendi que aquela história ela fazia parte da cultura do povo são-miguelense. Muitos antigos falavam desse fato. Mas, enfim, eu não era o pároco, né? O contexto era um outro. E aí eu assumi a paróquia em 2014, nós viramos santuário em 2013. Em 2014, uma TV local de Itapetininga nos convidou a fazer uma série de programas sobre São Miguel Arcanjo. E lá em 2014, um dos episódios foi sobre essa aparição. E aí nós entrevistamos na época o seu João, ele era vivo, ele tinha acho que 14, 15 anos na época da Revolução, o pai era o zelador do bairro lá, e ele ia com o pai levar comida para os soldados, então, e o seu João muito lúcido, contando todos os fatos, contou novamente aquela história, e aí eu chamei o diácono Góes, depois disse assim, olha, eu preciso que você faça um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre isso, né, para que eu tenha mais elementos. E aí ele foi fazendo o estudo, até que nós sentamos um dia, conversamos, e o que aconteceu, Jennifer? O fato histórico. No dia 29 de setembro, os dois exércitos estavam acampados na cidade de São Miguel Arcanjo. O exército de São Paulo entrou na cidade de São Miguel Arcanjo e o exército do governo federal, que era o sulista, estava na cidade de Capão Bonito, que é a fronteira com São Miguel. Então, foi feita uma trincheira de combate em um bairro chamado Turvo da Lagoa, que é um bairro que divide São Miguel Arcanjo e Capão Bonito. Sim. Então, ali no Turvo da Lagoa, foi feita uma trincheira de combate. Houve combate em Capão Bonito, houve combate em Buri, que são cidades próximas, muitas mortes. Em São Miguel Arcanjo, não houve combate. Dia 29 de setembro foi proclamado um armistício, um cessar-fogo. Nós temos um documento emitido a 1h da manhã do dia 29 de setembro, mandando imediatamente cessar todo tipo de ação de combate. Enfim.
uma coincidência, 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo. Sim. Na cidade de São Miguel Arcanjo foi mandado cessar fogo, voltou a paz. Então, esse é o dado histórico. Sim. O que existia no coração do povo? E para mim isso é muito importante, porque quando a gente pensa na Sagrada Escritura, a gente pensa em textos que foram escritos anos depois. Sim. Primeiro houve uma experiência vivida por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Aquilo foi recontado Sim. ao longo do tempo até se tornar um texto sagrado. Essa é a dinâmica da Sagrada Escritura. Sim. Durante 90 anos, o povo são-miguelense contou essa história. Você entende isso? Sim. Durante 90 anos, o povo são-miguelense contou essa história nas casas, nas escolas. E qual era a história? Na trincheira de combate, na madrugada do dia 29 de setembro, fez-se um grande clarão, que um lado da trincheira não conseguia enxergar o outro lado. Desse clarão saiu um homem avisando que a guerra tinha acabado. Essa é a primeira parte da história. O que nós sabemos? O exército de São Paulo desfaz o acampamento e vai embora. O exército do Sul também desfaz o acampamento, eles estavam ali na fronteira de Capão Bonito com São Miguel. Sim. Eles desfazem o acampamento, eles entram na cidade de São Miguel Arcanjo. Quando eles entram na cidade de São Miguel Arcanjo, eles pedem para o padre abrir a igreja, porque eles queriam agradecer o fim da guerra. O padre abre a igreja, não é a atual basílica, nós estamos em 1932, Sim. Né? Inclusive, em 32, a festa de 29 de setembro era só São Miguel Arcanjo, né? Então, ele pede para o padre abrir a igreja, era uma igreja menor, no mesmo local onde hoje é a basílica, né? Mas era uma igreja menor. E no centro daquela igreja tinha uma imagem de São Miguel Arcanjo. Quando o comandante entra na igreja, ele olha para a imagem de São Miguel Arcanjo e diz assim: foi esse homem quem me avisou do fim da guerra. Essa história, Jennifer, foi contada durante 90 anos. E aí eu fiz um trabalho de conversar com os antigos, eu fiz várias entrevistas. Eu lancei um livro sobre essa aparição em 2022, né? O Santo Guerreiro. E aí eu conto muitos detalhes da guerra, porque assim, para nós, parece que a Revolução Constitucionalista foi uma briguinha de soldado. Sim. Mas não, foi uma guerra civil, com muitas mortes, cidades bombardeadas, né? A gente está falando de um momento crítico da história do nosso país. E houve esse fato, no dia 29 de setembro, um documento mandando cessar fogo, ou seja, acabando a guerra, não oficialmente, porque a guerra oficialmente acaba no dia 2 ou 3 de outubro, mas o dia 29 de setembro tem o armistício final, né? O cessar-fogo. E esse dado tão afetuoso que durante 90 anos ficou tão vivo no coração do povo são-miguelense. Então, eu conto ali no livro eu coloco várias entrevistas que eu fiz com pessoas antigas, né? Pessoas até que já faleceram, até por conta do avançado da idade, né? Então, nós temos esse fato, eu tornei ele público em 2022, porque eu entendi que o devoto de São Miguel Arcanjo tinha o direito de saber. Sim. E aí nós tínhamos o fato, nós não tínhamos um local definido, o que é uma trincheira de combate. Aí entra uma segunda parte. Eu pedi para um funcionário da Basílica, uma pessoa muito, muito dedicada à devoção de São Miguel Arcanjo, meu braço direito, André Brizola, eu pedi para ele tentar entender onde que era essa trincheira de combate, exatamente, assim, onde que foi, onde hoje, se a gente pudesse apontar um lugar, né, onde seria essa trincheira de combate. E aí ele foi fazendo uma pesquisa, foi conversando, enfim, até que nós chegamos a um lugar. E esse lugar hoje é uma propriedade particular, um sítio. Nesse sítio passa essa trincheira de combate. E aí nós nos aproximamos dessa família, uma família católica, e essa família católica nos doou um pedaço de terra. Então hoje nós temos ali como propriedade nossa o Marco da Aparição. E nós temos muitas pessoas que peregrinam para lá. Muitas pessoas, histórias assim de graças alcançadas. Já fizemos missa campal. E como eu disse, no dia 29 de setembro, às 16 horas, nós teremos uma missa campal presidida por Dom Marconi. Ele é o bispo responsável pelos militares do Brasil, né, ordinariato militar do Brasil, e ele vai fazer essa consagração do Brasil a São Miguel Arcanjo.
Que bonito. E enquanto o senhor falava, né, e também lendo o livro, é possível perceber que é um livro que, como o senhor falou, né, assim, tem um embasamento, o senhor não tirou nada da cabeça, porque às vezes a gente fala assim, como o senhor disse, né, no início, eu vou escrever uma metodologia para, né, as pessoas poderem se consagrar a São Miguel. Mas acho que fica claro na obra é que tudo é pautado na tradição da igreja, nas Sagradas Escrituras e naquilo que a gente tem realmente de documento, né? Então, é um livro muito bem embasado e as pessoas realmente podem confiar nessa metodologia apresentada, né, Sim, padre? sim. Como eu disse, esse é o meu quinto livro, né? Então, Sim, assim, todos sobre São Miguel Arcanjo. O primeiro livro, eu falo sobre a devoção. Então, eu tive todo esse cuidado de procurar os textos sim. bíblicos, de procurar o que os papas falam sobre São Miguel Arcanjo. Então, temos falas do Papa Francisco, do Papa Bento, do Papa São João Paulo II, entre outros papas, né? Sim, Papa São João Paulo II visitou o Santuário do Monte Gargano, sim, fez um discurso naquele santuário extremamente importante para a devoção a São Miguel Arcanjo, reconhecendo isso que hoje que nós falamos dele ser o defensor do povo de Deus, dele nos ajudar nas lutas contra o demônio, dele ser aquele que marcha à frente do povo. Então, tudo isso o Papa São João Paulo II falou, né? Um sim, Papa santo. Papa Bento XVI tem várias falas, inclusive o Papa Bento XVI pediu para colocar nos jardins do Vaticano uma estátua de São Miguel Arcanjo e ele programou a consagração do Estado do Vaticano a São Miguel Arcanjo. Ele se tornou o Papa Emérito e o Papa Francisco quem fez a inauguração dessa estátua e a consagração. Então, assim, os três últimos papas sim. falam sobre São Miguel. Então, eu peguei também santos que tinham devoção por São Miguel Arcanjo. Então, realmente, eu tenho esse cuidado de amparar a devoção naquilo que a igreja fala, Sim. porque assim, Jennifer, nós temos outras realidades que tratam São Miguel Arcanjo de uma forma muito confusa. Uhum. Então, a gente precisa realmente se amparar naquilo que é da igreja, né? Nós temos Sim, uma Sagrada Escritura, nós temos uma tradição, nós temos um magistério. Então, todos os meus livros eu procuro dar esse embasamento. sim, Esse livro, o quinto, Consagração a São Miguel Arcanjo, é fruto dessa caminhada. É nada tirado da minha cabeça, sim. tudo fruto de pesquisa, tudo amparado na tradição da igreja, né, na Sagrada Escritura, mas colocado de uma forma metodológica Sim, para que eu construa um caminho, né, devocional. com certeza. E como que tem sido, assim, como o senhor tem sentido a recepção das pessoas, né, com essa obra? Eu sei que o senhor tem um intenso trabalho também nas redes sociais, então, com certeza é um livro que está sendo muito, né, muito divulgado. O que o senhor tem ouvido das pessoas? Como que tem sido esse clima aí das pessoas agora ter, né, que tanto pediram uma metodologia ali pronta, concreta, para se consagrar a São Miguel? Olha, a resposta está sendo muito positiva, as pessoas estão procurando. Esses dias um padre entrou em contato comigo, acho que ele adquiriu 250 unidades, porque ele vai fazer a consagração na paróquia, né? Assim, pessoas montando grupos para fazer a consagração, pessoas querendo, enfim, adquirir para uso pessoal. Está Sim, sendo uma procura bem interessante. Eu estou muito feliz, né, com a repercussão dessa metodologia. Ela não é minha, ela é da igreja, sim, porque eu sou da igreja, né? E no fundo a gente quer ajudar as pessoas sim. a viverem uma vida mais próxima de São Miguel Arcanjo. E acho que o senhor deixa isso muito claro no livro, né? E aqui mais uma vez frisou que a ideia do livro, a ideia de se consagrar a São Miguel Arcanjo, é para a gente viver plenamente o nosso batismo e buscar essa santidade também que é possível para todos, né? A gente vem falando Sim, muito com disso. certeza. Deus quer a nossa salvação Sim, e por isso Jesus entrega a sua vida por nós na cruz. Mas é preciso também um empenho da nossa parte, né? sim, Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, diz São Paulo, né? sim, Esforçai-vos, existe uma parte que é nossa, existe um esforço nosso de mudança de vida, de conversão, de assumir os valores do evangelho como valores sim, de vida, né?
E por que não contar com o auxílio daqueles que Deus constituiu para nos ajudar? Né? Os santos e anjos estão aí para nos ajudar nesse caminho. Padre, para encerrar, né, assim, depois de tantos anos bebendo dessa fonte, queria que o senhor falasse o que significa, né, uma frase tão importante que a gente sempre vai recordar de São Miguel, quem como Deus, que essa frase significa para o senhor. Quem como Deus? Quem pode querer ser igual a Deus? Quem pode querer ocupar o lugar de Deus? Essa frase, que é um grito de batalha, que define quem é São Miguel, o nome dele significa quem como Deus, é fruto de alguém que muito amava a Deus, ao ponto de sair em batalha com aquele que queria ocupar o lugar de Deus. Sim. Com aquele que queria tomar o espaço que unicamente pertence a Deus, o demônio. Então, São Miguel, quando ele, Apocalipse 12, né? Quando ele trava essa batalha e expulsa o Satanás do céu, por quê? Porque em algum momento o demônio quis ocupar o lugar de Deus. Né? Assim, a tradição vai dizer que o demônio não aceitou o projeto salvífico. Como que Deus, eterno, né, imortal, todo-poderoso, vai se encarnar numa condição inferior à condição humana, marcada pela morte, vai se encarnar, vai aceitar ser filho de uma mulher. Então o demônio disse: não, eu não aceito esse projeto salvífico. Brincando assim, né? Deus enlouqueceu, então eu vou ocupar o lugar de Deus. Deus está errado, eu vou ocupar o lugar dele. Então, assim, a batalha no céu foi isso, foi o demônio não aceitando o projeto de salvação, instigando outros anjos, né, que hoje são anjos decaídos, né, a seguirem-no nessa batalha, e São Miguel Arcanjo sai em defesa de Deus. Quem como Deus? Quem pode ocupar? Então, o lugar de Deus. Então, essa frase que define quem São Miguel Arcanjo ela traz esse sentido, né? Deus, ele é o tudo, né? Deus é o sentido, Deus é a razão, é por Deus que nós vivemos, é para Ele que nós caminhamos, né? Então, a frase, o nome, eles nos colocam sob esse senhorio, né? O reconhecimento de que Deus é o nosso Senhor, né? De que Ele realmente é o tudo de nossas vidas e nós vivemos por Ele e para Ele. Com certeza, Padre, muito obrigada pela presença do Senhor, pelos esclarecimentos, por nos formar, né, a partir dessa obra. E quem quiser acompanhar o Senhor, pode deixar seus meios de comunicação para quem quiser conhecer mais sobre a sua missão, né, como esse grande propagador da palavra de São Miguel Arcanjo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Peço que você me siga, então, no Instagram, @Padre Márcio Almeida, e acompanhe também todo o trabalho de evangelização que a Basílica de São Miguel Arcanjo realiza. Nós temos o Instagram também, @Basílica de São Miguel Arcanjo. Quero lhe fazer um outro convite. De 20 a 29 de setembro, estaremos vivendo lá na Basílica a festa de São Miguel Arcanjo, uma festa belíssima. Muitos padres que são bem conhecidos, né, estarão conosco celebrando as missas. A oportunidade de você conhecer a cidade de São Miguel Arcanjo, conhecer a Basílica. Vá com tempo, nós temos ali o Marco da Aparição, que você pode visitar também, fazer ali a sua oração num lugar tão forte, tão cheio de mística, né? Onde São Miguel Arcanjo apareceu. E nós estamos construindo também a maior estátua católica do mundo, uma estátua que terá 70 metros de altura de São Miguel Arcanjo. E você já pode visitar o canteiro de obras e já fazer parte, né, de todo esse processo. Se Deus quiser, daqui a 2 anos a estátua estará pronta e você pode acompanhar, né, a execução dessa obra. Então vá lá nos visitar, a cidade de São Miguel Arcanjo, Basílica de São Miguel Arcanjo, Padre Márcio Almeida. Será uma alegria poder acolher você em nossa cidade, em nossa igreja. Então fica aqui o convite, Padre, muito obrigada. Volte sempre, o espaço está aberto para quando o senhor quiser voltar e nos explicar, nos ensinar muito mais sobre São Miguel Arcanjo. Se você gostou do episódio de hoje, se interessou por esse tema,
a obra Consagração a São Miguel Arcanjo, a Quaresma de São Miguel Arcanjo, né? O nosso material aqui para você vivenciar esse período ainda está disponível. É só você consultar toda a nossa rede de livrarias Paulos pelo Brasil, também a nossa loja virtual, as nossas redes sociais, você tem ali sempre dicas de leitura e dá para acompanhar, né, todas as nossas novidades do catálogo. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, inscreva-se, ative as notificações, fique ligado em todas as novidades que a gente coloca aqui também. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!